Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rosane Moreira. Eu sou a coordenadora do turno da noite e das turmas de primeiro ao quinto da tarde. Geralmente eu converso com vocês por WhatsApp, né? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para tentar explicar para vocês como que estão sendo as coisas, né? As aulas remotas aqui da Escola Geraldina, tentar tirar algumas dúvidas e tentar mostrar para vocês os procedimentos, os caminhos e tentar explicar que sim, a situação está muito difícil, mas talvez não seja tão complicado assim e que esses não devem desistir não e devem correr atrás e tentar fazer as coisas para a gente poder vencer aí esse momento super difícil, tá bom? Eu dividi aqui em tópicos, né? Nos tópicos mais importantes, que eu acho mais importantes de tirar a dúvida de vocês, que talvez vocês estejam meio perdidos assim. Aí eu dividi em grupos de WhatsApp das turmas, aplicativo Conexão Escola, Google Sala de Aula, planos de estudo tutorado e os canais de comunicação com a escola. Eu vou começar aqui pelos grupos de WhatsApp das turmas. Como é que funcionam, né? Como funcionam os grupos de WhatsApp das turmas? Primeira coisa que eu digo para vocês é que não são grupos abertos, né? Eles são linhas de transmissão em que somente os administradores falam, né? Enviam mensagens, podem enviar mensagens. Os outros participantes não. Então, por isso que a gente chama de linha de transmissão. Nos grupos de WhatsApp das turmas de primeiro ao quinto participam as professoras da turma, né? Tem um grupo para cada turma, do primeiro ao quinto, e eu, a coordenadora. E no caso, os outros participantes são os pais dos alunos, né? Nos grupos de WhatsApp do turno da noite participam a vice-diretora do turno, que é a Rose Marinho, a coordenadora do turno, que sou eu, né? A professora de biologia, Laila Santos, e os alunos da turma também. Então, e à noite também é um grupo para cada turma. Esses grupos são linhas de transmissão de informações. Para enviar mensagens, você precisa procurar os administradores no privado. Então, se você quiser tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, você precisa procurar a gente no privado, porque como são linhas de transmissão, você não vai conseguir enviar pelo grupo de WhatsApp, tá? E uma coisa que eu queria pedir para vocês é, se caso vocês conhecerem algum pai, algum aluno que não participa do grupo de WhatsApp das turmas, passa o contato pra gente poder colocar ele no grupo da turma, tá bom? Agora eu vou aqui no aplicativo Conexão Escola. Só voltando aqui no grupo de WhatsApp, os grupos de WhatsApp, gente, são para as informações mais rápidas, mais diretas, assim, não é contato mesmo com o professor, é porque grupo de WhatsApp a gente acredita que como a maioria tem WhatsApp, né, fica mais fácil essas informações mais diretas. Mas aqui no aplicativo Conexão Escola, que eu acho que é o que muitos pais, muitos alunos também ainda não baixaram, que eu acho que é super importante vocês baixarem. Vou explicar para vocês como é que funciona aqui, ó, como que funciona o aplicativo Conexão Escola. Ele vai ser a comunicação direta com todos os seus professores, principalmente aí para os alunos do turno da noite, porque os professores não fazem parte, né, do grupo de WhatsApp do turno da noite. Então é nesse aplicativo Conexão Escola aqui que você vai conversar diretamente com esses professores. Pelo aplicativo Conexão Escola você pode ter acesso às aulas da TV em qualquer horário. Então a aula que passa lá na TV, na Rede Minas, se você não tem acesso a Rede Minas, ou se é muito cedo, você trabalha durante o dia, ou é muito cedo para a criança acordar, enfim. Se você tiver o aplicativo Conexão Escola, você não vai precisar assistir às aulas pela TV. Você pode assistir pelo aplicativo. Então, você vai ter acesso às aulas em qualquer horário onde você estiver. Você vai ter acesso aos conteúdos das aulas, então as atividades, os conteúdos, as matérias,
estão lá nesse aplicativo também. E o que eu acho mais importante de tudo, você vai ter acesso direto a todos os professores da escola. Aí por ele você pode enviar mensagens e conversar com os professores diretamente no horário das aulas. Então, por exemplo, os professores do 1º ao 5º vão estar online nesse aplicativo todos os dias, né, de segunda a sexta, de 13 horas da tarde, né, de 1 hora da tarde até as 17h20, até as 5h20. Os professores da noite vão estar online nesse aplicativo de segunda a sexta, de 19 horas da noite até as 22 horas da noite. Então, na hora que você estiver fazendo atividade lá da apostila, quando você quiser conversar com o professor, que você quer tirar dúvida, que você não está entendendo direito as coisas, é por esse aplicativo aqui que você vai tirar essa dúvida. Então, eu acho fundamental que todo mundo baixe esse aplicativo para poder ter um auxílio aí do professor para fazer as atividades. Aí, como é que funciona para poder baixar esse aplicativo? Você deve baixar o aplicativo pela loja do Play Store ou pela Apple Store do seu celular. Então, quem tiver um celular Android, né, que é o mais comum, vai baixar pela Play Store. Quem tiver um celular da Apple, vai baixar pela Apple Store. Você também pode usar esse aplicativo pelo computador também, não é só pelo celular, não. Pelo computador ele também funciona. Aí, o usuário aqui, que vai pedir usuário e senha, né? O usuário é o seu número de matrícula. Então, caso você não tenha o seu número de matrícula, é só ir em consulta de matrícula. Se você não tem o seu número de matrícula para colocar aqui, você vai aqui em consulta ao número de matrícula. Aí, quando você for aqui, clicar aqui em consulta ao número de matrícula, vai abrir essa aba aqui, ó. Aí, quando abrir isso daqui, vai te perguntar qual que é o município, né? Aí, você vai selecionar Belo Horizonte. A escola, você vai selecionar a Escola Estadual Geraldina Ana Gomes. Você vai colocar aqui o seu nome completo, o nome do aluno, né, completo. Aqui a data de nascimento do aluno e aqui a filiação você vai colocar o nome da mãe. Então, aqui na filiação, pede o nome da mãe, tá bom? Aí vai gerar o seu número de matrícula. E aí você vai colocar aqui no usuário. Se por acaso não gerar, der algum problema, ou se gerar errado, der alguma questão assim, você vai me procurar no WhatsApp, no privado, que eu vou tentar te ajudar a solucionar esse problema. Mas é super importante que você baixe esse aplicativo, tá? Então, se você não conseguir gerar o seu número de matrícula, me procura no WhatsApp para eu poder tentar te ajudar aqui com essa questão do número de matrícula. Aqui na senha, você vai colocar a sua data de aniversário com a barra. Então, o usuário é o número de matrícula, que você vai gerar aqui consultando o número de matrícula. E a senha é a sua data de aniversário do aluno, né, no caso, com a barra, tá? Então, por exemplo, se é uma criança nascida em 8/7/2003, vai colocar 08/07/2003, tá? Então, o usuário é o número de matrícula, a senha é a data de aniversário com a barra. E eu acho fundamental que vocês baixem esse aplicativo para vocês terem acesso às aulas da TV em qualquer horário e ao conteúdo das aulas, né? E principalmente para você poder conversar diretamente com o professor no horário da aula, tá? Com o seu professor. E o que é super importante, gente, que a Secretaria de Educação repassou para a gente, que esse aplicativo aqui não gasta os seus dados móveis de internet, seus dados de internet. Então, quando você baixar ele, segundo a Secretaria de Educação, não vai gastar os seus dados de internet, tá? Então, isso é super importante também. Você vai poder conversar com os professores e não vai gastar os seus dados de internet, tá? Então, isso é melhor ainda, né? Bom, então, vamos aqui agora para o Google Sala de Aula, né? O que é o Google Sala de Aula? O aplicativo Conexão Escola é para você conversar com os professores, que eu acho mais importante, né? Ter acesso às aulas também da TV. E o Google Sala de Aula é o aplicativo que funciona para você
enviar as atividades feitas para os professores, porque não adianta nada, você está assistindo às aulas pela TV, você está conversando com os professores no chat, você está fazendo as atividades, mas e aí? Como é que você envia essas atividades para o professor? Você vai enviar por aqui, pelo Google Sala de Aula, por esse aplicativo. Esse aplicativo, Google Sala de Aula, esse aqui, ele gasta os dados de internet, mas eu vou explicar para vocês que vocês não vão precisar entrar nele com tanta frequência assim, tá? Ele, quando você for procurar ele na sua lojinha lá, mesmo procedimento, da Play Store ou da Apple Store, você vai escrever Google Classroom, porque tá em inglês. Google Classroom é sala de aula, tá? Em inglês, tá bom, gente? Então, por isso que é Google Classroom ou Google Sala de Aula, tá? Bom, o Google Sala de Aula pode ser acessado também tanto pelo computador quanto pelo celular, tá, gente? E para você acessar ele, você precisa fazer um e-mail do Gmail. Isso é fundamental. Você não vai conseguir acessar o Google Sala de Aula se você não tiver um e-mail do Gmail. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um e-mail do Gmail para você poder acessar esse Google Classroom ou Google Sala de Aula, tá? Depois que você fizer o e-mail do Gmail, você vai precisar também do código da sua turma para você poder entrar. E aí, esse código, eu sempre envio ele lá pelo grupo de WhatsApp da turma, eu sempre repasso. Mas se por acaso você não tiver o código da sua turma, você vai me procurar no WhatsApp que eu vou te repassar esse código para você poder entrar, tá bom? E o mais importante, que eu acho mais importante, que talvez vocês ficam em dúvida, gente. Vocês não precisam entrar todos os dias no Google Sala de Aula, até para não gastar a internet de vocês também, né? Porque eu sei que gasta. Você vai entrar nesse aplicativo somente os dias que você for enviar as atividades prontas para o professor corrigir. Então, você não precisa entrar nesse aplicativo todo dia para não gastar. Você vai entrar nele uma vez por semana só, somente para você poder enviar as atividades prontas para o professor, tá bom, gente? Então, isso é super importante, não precisa entrar todo dia. Você vai entrar uma vez por semana para poder enviar a atividade pronta para o professor, tá bom? Se você tiver com dúvida de como que faz para entrar nesse aplicativo, você me procura no WhatsApp, que eu vou te mandar o tutorial de como que faz para entrar, como que faz para enviar atividade, o aplicativo Conexão Escola também. No canal do YouTube da Escola Geraldina tem lá o tutorial que ensina como que faz para entrar nesses aplicativos, tá? Então, se você não sabe, me procura no WhatsApp que eu vou te enviar esse tutorial, ou vai direto lá no canal do YouTube do Geraldina que tem que tem o tutorial explicando, tá? Como é que faz para entrar. Bom, depois que você baixou o aplicativo Conexão Escola para poder conversar com os professores diretamente, depois que você baixou o aplicativo Google Sala de Aula para poder enviar as atividades para os professores, aí nós vamos aqui para o plano de estudo tutorado, que são as PETs. E o que são essas PETs? As PETs, gente, que são os planos de estudo tutorado, são as apostilas com as atividades. Então, eu estou falando aqui, você tem que enviar atividade para o professor, tem que passar, onde é que estão essas atividades? Essas atividades estão nessas apostilas aqui. As PETs são as apostilas com as atividades que todos os alunos deverão fazer. A realização dessas atividades são obrigatórias, tá, gente? Então, se você é aluno do Geraldina, se seu filho está matriculado no Geraldina, se ele não quer tomar bomba, vamos dizer assim, se ele não quer perder o ano, se ele quer passar de ano, ele precisa fazer essas atividades. São obrigatórias, tá, gente? E elas contarão como carga horária e também como atividades avaliativas, tá? Então, se o seu filho, se você não faz essas atividades, a gente conta como se vocês fossem desistentes, porque são essas atividades aqui que contam como carga horária e também como atividade avaliativa, tá?
Aqui tem só uma fotinho, só um exemplozinho que tem essas apostilas da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Se você também não tem essa apostila ainda, eu sempre mando lá nos grupos de WhatsApp. Mas se você não tem essa apostila ainda, me procura no privado que eu vou te mandar a apostila da sua turma para você poder fazer as atividades. E elas são obrigatórias, eu tenho que repetir isso sempre. Se você está matriculado na escola, se você é aluno da escola, é obrigatório fazer as atividades dessa apostila, tá bom, gente? Inclusive, a gente já fez o volume 1, né? Já era até para ter feito, todo mundo ter feito. A gente já tá até no volume 2 já, então não deixa acumular, por favor. Se já é difícil fazer aos poucos, imagina quando acumula, fica pior ainda. Os alunos que ainda não fizeram o volume 1, ainda está em tempo, pode fazer, deve fazer. Faça e envie para o professor lá pelo Google Sala de Aula, para ele poder ver que você fez, para ele poder contabilizar que você fez, tá? Não precisa copiar as perguntas, faça somente as respostas no caderno de cada disciplina. Então, não precisa copiar a pergunta, tá, gente? Faça somente as respostas. E toda vez que você for enviar para o professor, não esquece de colocar o seu nome no caderno, para ele poder saber que foi você que fez, tá? Também não precisa imprimir essas apostilas, é só se você tiver condições mesmo, porque principalmente a do ensino médio, elas são muito grossas. Você pode seguir pelo celular, pelo computador e vai fazendo, você não precisa imprimir, é só se você tiver condições, tá bom? Após fazer as atividades no caderno, que você vai fazer todas as atividades de português no caderno de português, todas as atividades de matemática no caderno de matemática e por aí vai, você vai escanear essas atividades, né? Digitalizar, escanear, usando um aplicativo de scanner que tem no computador, se você tiver, porque aí você vai transformar essa digitalização em um documento PDF, vai ficar mais fácil do professor visualizar. Se você não tiver esse aplicativo, esse aplicativo que escaneia pelo computador, pelo celular, você pode tirar foto. Aí você vai tirar foto do seu caderno e vai enviar para a correção dos professores pelo Google Sala de Aula. E por que você precisa enviar para os professores, gente? Porque é obrigatório fazer. E é somente assim que o professor vai ter ciência de que você está fazendo e vai lá dar baixa no seu nome, vai corrigir, vai ver que você está fazendo. Então, por isso que você precisa enviar, tá? Se você não conseguir digitalizar e transformar em PDF, você pode tirar foto. Hoje em dia, todo mundo tem celular que tira foto, né? Você vai tirar a foto do seu caderno, das atividades que você fez. Você vai colocar nome nas páginas do seu caderno, para quando você for tirar foto, o professor saber que é sua. Não esqueça disso. E vai enviar para o seu professor lá no Google Sala de Aula. Então, gente, você não precisa entrar sempre no Google Sala de Aula, porque você vai entrar no Google Sala de Aula somente uma vez por semana, quando você for enviar essas atividades para o professor corrigir, tá bom? Por isso que você não precisa entrar todo dia no Google Sala de Aula, é só uma vez por semana, porque você vai enviar todas as vezes que você acabar a atividade da semana lá da apostila e vai mandar para o professor, tá? Se você tiver com dificuldade de baixar esse aplicativo, de enviar essas atividades, me procura no WhatsApp que eu vou te mandar um tutorial, um vídeo explicando como que faz para poder enviar essas atividades pelo Google Sala de Aula para o professor. Se você não tiver a apostila, se você ainda não teve acesso a essa apostila, também me procura no WhatsApp que eu vou te enviar a apostila da sua turma para você poder fazer as atividades, tá? Lembrando de novo que essas atividades são obrigatórias, então é obrigatório que você faça, tá? Bom, então só voltando aqui, resumindo tudo, né? Para explicar para vocês como é que funciona tudo. O grupo de WhatsApp é para informações assim mais diretas, mais rápidas. Eu
eu que estou lá, a vice, alguns professores somente. Então, o grupo de WhatsApp é somente para informações mais rápidas, assim, vamos dizer assim, e mais rápidas e urgentes, vamos dizer assim. O aplicativo Conexão Escola é para você conversar diretamente com o seu professor de cada disciplina. Então, se você tem dúvida, se você tem dificuldade para fazer as atividades, é fundamental que você baixe esse aplicativo para você poder ter acesso ao seu professor e conversar com o seu professor via mensagem para tirar suas dúvidas e perguntar as coisas para ele. E não gasta os dados da internet, tá? Isso que é o mais importante ainda. O Google Sala de Aula, ele gasta os dados da internet, só que você vai entrar nele somente uma vez por semana para poder enviar as atividades lá para o professor, para os professores corrigirem, tá bom? Tá bom? Então é só uma vez por semana que você vai entrar nele, tá? Se organiza aí toda sexta-feira, você vai entrar e vai postar de todo mundo, todo sábado, todo domingo, não sei, se dá uma organizada, mas aí uma vez por semana você se organiza, vai numa lan house, se você não tiver internet em casa, talvez você faz as atividades todas da semana em casa, no caderno, tira foto de tudo ou escaneia tudo, vai numa lan house, entra lá e envia para todos os professores. Talvez essa é uma dica que dê para vocês fazerem também, porque usar esse aplicativo pelo computador eu acho que facilita bastante, mas pode ser pelo celular também, tá bom, gente? Os planos de estudo tutorado, que são as PETs, né, as apostilas, elas são obrigatórias, é aqui nas apostilas que estão as atividades que você deve fazer. Se você não tem essa apostila, me procura no WhatsApp que eu vou te mandar a apostila da sua sala, da sua turma. Você não precisa imprimir, é só se você quiser e se você puder. Senão, você pode seguir pelo celular ou pelo computador e vai fazendo as coisas. Não precisa copiar a pergunta. Pode fazer a resposta direto, tá? E você vai fazer no caderno de cada disciplina. E vai mandar pelo professor para o professor corrigir lá pelo Google Sala de Aula. Se você tiver dúvida em qualquer procedimento desse aqui, gente, me procura no WhatsApp que eu vou te ajudar, tá? E aqui eu vou explicar para vocês os canais de comunicação com a escola, tá? Quais são os canais de comunicação com a escola, né? Com a Escola Geraldina. Aqui tem o site da escola, que a gente reformulou o site, atualizou, na verdade, né, o site. Aí lá tem todas essas informações que eu tô passando aqui para vocês, estão lá no site. Tem o caminho para você poder achar as apostilas, né, os PETs. Tem o caminho com os vídeos do canal do YouTube do Geraldina, se você não sabe como que faz para baixar os aplicativos. Tem os códigos das turmas para você ter acesso aos códigos da turma para você poder entrar no Google Sala de Aula. Então, ele está atualizado lá e você pode entrar no site da escola que está tudo atualizado, tá? Aqui tem um e-mail para informações. Não, só voltando aqui, desculpa. Você vai colocar no Google, você vai digitar. Você vai abrir o seu celular ou o seu computador no Google e vai digitar Geraldina Ana Gomes 14.wixsite.com/Geraldina e aí você vai cair no site que tem todas essas informações que eu tô passando aqui para vocês, tá? Tem um e-mail para informações também, se você quiser mandar um e-mail para geraldina.anagomes@gmail.com, você vai conversar diretamente com a diretora da escola, que é a Adriane Barbosa, né? Então, se você quiser enviar um e-mail para conversar diretamente com ela, é nesse e-mail aqui. Tem o Instagram da escola, que é @escolageraldina. Você pode mandar um direct para a escola lá no Instagram. Tem várias publicações, né, com informações também, então se você quiser seguir, segue. Tem o canal do YouTube, você vai digitar lá no campo de busca do YouTube Escola Estadual Geraldina Ana Gomes e você vai cair no canal do YouTube que tem todos os vídeos ensinando como é que faz para baixar esses aplicativos para você não ficar perdido. Tem a página oficial do Facebook da escola. E aqui eu coloquei o número de WhatsApp da coordenação das turmas, de 1º ao 5º da tarde e do turno da noite. No caso, é o meu número de WhatsApp de trabalho, que se você tiver dúvida, se você tiver qualquer
pergunta para fazer, você pode entrar em contato comigo por esse número de WhatsApp que eu vou te responder, que é o número 98714188. Você me manda mensagem por WhatsApp que eu te respondo e passo as informações para vocês. Bom, eu criei esse vídeo, eu fiz esse vídeo, né, para tentar ajudar vocês, para tentar explicar para vocês como é que está funcionando esses procedimentos, para dizer para vocês que a gente está aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível. Eu sei que está super difícil para todo mundo, tá difícil para a gente também, vocês não sabem o quanto. Mas a gente está tentando fazer o melhor possível para ajudar vocês nesse momento difícil. Só que para a gente ajudar vocês também tem que procurar a gente, porque a gente tem que saber quais que estão sendo as angústias, os problemas de vocês, as dificuldades, porque só assim, a gente se comunicando, que a gente vai saber quais são as dificuldades que vocês estão tendo para a gente poder tentar ajudar, né? Então, só resumindo aqui, tem o grupo de WhatsApp, que é para informações mais rápidas, né, e diretas assim. O aplicativo Conexão Escola, que é para você conversar diretamente com o professor, para tirar dúvida com o professor no horário das aulas. Se você é do turno da tarde, então você vai procurar o seu professor no horário da tarde. Se você é do turno da noite, você vai entrar nesse aplicativo no horário da noite para conversar com o professor à noite. O Google Sala de Aula, que é onde você vai enviar as atividades para o professor corrigir. Você vai entrar nesse aplicativo só uma vez por semana para poder enviar essas atividades para o professor corrigir. Se você não sabe como que faz para entrar nesses aplicativos, me procura no WhatsApp que eu vou tentar te explicar, eu vou te enviar videozinhos te mostrando como é que faz para entrar nesses aplicativos. Os planos de estudo tutorado, que são as apostilas, elas são obrigatórias, as atividades que estão lá, então você precisa fazer. A gente já está no volume 2, então quem não fez o volume 1 ainda, faça, que ainda está em tempo, mas você precisa fazer para não acumular, senão vai ficar mais difícil. Então são essas atividades que são obrigatórias, então de fato você tem de fazer. E aqui os canais de comunicação com a escola. Mas aí eu espero ter ajudado, espero ter explicado mais ou menos, assim, tirado algumas dúvidas, e qualquer coisa me procure no WhatsApp que eu estou à disposição para poder ajudar, tá bom? Então, vamos continuar juntos aí, não desistam. Tá difícil, mas dá para continuar, não precisa desistir, não precisa perder um ano da sua vida por causa desse momento difícil que a gente está passando aí, porque dá para fazer, dá para correr atrás e não precisa perder um ano da vida por causa disso, tá bom, gente? Então, muito obrigada e vamos continuando juntos aí, firmes e fortes, tá?